Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos relatórios, falando um pouquinho mais sobre amplificadores operacionais, mais especificamente sobre o amplificador de instrumentação. O meu grupo é composto por mim, Maria Luísa Lisboa, e pela Marinei Santana. Bom, aqui a gente tem a imagem da configuração de um amplificador de instrumentação, e o objetivo do nosso experimento é analisar um amplificador de instrumentação construído manualmente na protoboard e comparar com o já integrado, do AD620. Com isso a gente busca ver o CMRE representado por ele, discutir as características, limitações e comparar mesmo os resultados. Bom, como já dito anteriormente nos últimos vídeos relatórios, esse é o nosso amplificador operacional. Então aqui na portinha positiva nós temos a nossa entrada inversora, na portinha negativa nós temos a nossa entrada não inversora, ou a nossa entrada inversora, perdão, as nossas alimentações e aqui a nossa saída. Bom, um amplificador de instrumentação ele é um tipo de amplificador de sinal que é projetado para medir pequenas diferenças de tensões entre dois pontos. Ele é comumente usado em aplicações onde a precisão e a estabilidade são essenciais. A configuração típica de um amplificador de instrumentação é composta por 3 amplificadores operacionais e alguns resistores que eles definem um ganho e vão garantir a rejeição de sinal de modo comum. Então, aqui a gente tem a imagem do amplificador de instrumentação que nós construímos no Proteus. E aqui nos nossos dois primeiros amplificadores, nós vamos falar que é o primeiro estágio. Então, basicamente, ele consiste em 2 amplificadores operacionais que eles vão ser configurados como buffers. E a principal função deles é oferecer uma alta impedância de entrada para que o circuito possa receber sinais de sensores sem alterar a característica elétrica, perdão. E esses buffers eles vão garantir que ambos os sinais de entrada tenham um caminho de ganho igual. Eles vão evitar assimetrias que podem afetar a rejeição de modo comum. Então, nós precisamos que esses 2 resistores aqui, que esses RFs, eles sejam extremamente iguais, para que não haja assimetria quando o sinal for passado para o nosso estágio 2, que no caso vai ser a amplificação diferencial com ganho ajustável. Então, aqui nós temos o nosso RF, né, que são os resistores que vão, como eu disse, que vão fazer o caminho do ganho para ele ser igual. E aqui nós vamos ter o nosso RG, que é o resistor de ganho. Então, esse resistor ele vai justamente definir qual vai ser o ganho do circuito e ele vai amplificar a diferença de tensão entre as entradas, enquanto ele vai rejeitar o ganho de modo comum. E a gente vai ter um terceiro estágio também, que é o amplificador de saída. Então, esse terceiro amplificador, o que ele vai fazer? Ele vai atuar como um amplificador diferencial, então ele vai eliminar o restante do sinal de modo comum que possa ter passado pelos estágios anteriores. E ele também vai ajustar uma impedância de saída, tornando o circuito mais adequado para conexões. Então ele vai pegar, aqui a gente tem um sinal negativo entrando, então ele vai pegar esse sinal negativo que vai entrar aqui na portinha negativa, e esse sinal positivo que vai entrar aqui na portinha positiva, e ele vai subtrair o sinal do positivo pelo sinal do negativo. Então, o que vai passar aqui na saída vai ser amplificado, que vai ser o ganho, né? O ganho que a gente definiu. Como eu disse anteriormente, esse resistor de ganho é ajustável, e o que a gente vai ter na saída vai ser a diferença entre esses 2 sinais de entrada. Bom, aqui a gente tem um pouquinho das aplicações do AMPOP de instrumentação. Então, o amplificador de instrumentação ele é amplamente utilizado na engenharia biomédica devido à sua alta precisão, estabilidade e capacidade de amplificar sinais muito pequenos em presença de ruídos. E aqui, como exemplo, a gente utilizou o que basicamente é o fim da nossa matéria. Então, no final da nossa disciplina, nós precisamos conseguir demonstrar na sala de aula alguns sinais fisiológicos, fazer a métrica desses sinais. Então, o AMPOP vai nos auxiliar nisso. Então, a gente colocou aqui eletrocardiograma, o eletroencefalograma e a eletromiografia. No nosso caso, a gente não vai, na sala de aula, demonstrar o EEG, mas a gente vai demonstrar o EOG, que é o eletrooculograma. E por que o amplificador de instrumentação ele é utilizado na engenharia biomédica? Bom, primeiro, a alta rejeição de modo comum, que é o CMRR, que a gente tem tanto falado até agora. Então, ele vai rejeitar ruídos comuns nos sinais de entrada e amplificar apenas o sinal diferencial. Devido também à sua alta impedância de entrada, ou seja, ele vai preservar a integridade dos sinais fracos captados, a baixa distorção, então ele vai amplificar sinais que são muito sensíveis sem alterar a sua forma original, e a alta precisão e estabilidade, ou seja, ele funciona bem em ambientes ruidosos. Bom, aqui a gente tem a pinagem do nosso CI para a construção do nosso amplificador de instrumentação. Nós utilizamos 2 CIs, o CI TL081 e o CI TL082. O nosso
CITL 081, ele tem aqui na portinha 2 a nossa entrada inversora, na porta 3 a nossa entrada não inversora, na porta 6 a nossa saída, na porta 7 e na porta 4 as nossas alimentações, a 4 a nossa alimentação menos VCC e a 7 a nossa alimentação mais VCC. Bom, para o TL082 a gente tem dois amplificadores operacionais. Então, na porta 2 nós temos a nossa entrada inversora, na porta 3 nossa entrada não inversora, e na porta 1 a saída desse amplificador operacional. E aqui no nosso segundo amplificador operacional a gente tem na porta 6 a nossa entrada inversora, na porta 5 a nossa entrada não inversora e a saída na porta 7. Ele vai ser alimentado positivamente pela porta 8 e negativamente pela porta 4. Bom, no nosso experimento ele pedia que nós utilizássemos os nossos resistores R1, R2, R3, R4 como 10 kΩ. Nós não conseguimos encontrar resistores precisamente de 10 kΩ, mas nós conseguimos encontrar 4 resistores de 9,95 kΩ. Como eles são muito parecidos e são próximos a 10, nós utilizamos eles. E para que a gente tenha, como eu disse anteriormente, a gente não tenha assimetria dos sinais, os resistores eles precisam ser precisamente muito parecidos entre si. Então, para o nosso RF, nós também não conseguimos encontrar o valor pedido no experimento, que era de 22K, mas nós conseguimos encontrar dois resistores de 21,54K. E, novamente, eles eram muito parecidos entre si e nós utilizamos eles. Então, o experimento pedia que nós fizéssemos... nós tirássemos sinais para 3 tipos de ganhos diferentes, para 400, para 10 e para 100. Então, para o nosso ganho de 400, nós calculamos o RG, o nosso resistor de ganho, que é essa fórmula aqui de 2RF sobre o ganho menos 1, e nós conseguimos encontrar o valor de 110 ohms. Então, uma coisa que eu não mencionei é que se o resistor de ganho ele for pequeno, o ganho ele vai ser maior, e se o resistor de ganho ele for muito grande, o ganho vai ser menor. Então, por isso que nós, apesar do ganho ser muito grande, ser de 400, nosso resistor ele não tem um valor tão alto assim. Como a gente não tinha resistor de 110, nós conectamos em série dois resistores de 56. Esse é o valor teórico, mas o valor medido na realidade foi 111,3. Bom, aqui a gente tem a mesma coisa para o ganho 10, então a gente chegou aqui no resultado do RG de 4,8 kΩ e para a gente chegar nesse resultado, como a gente não tinha um resistor precisamente desse valor, a gente conectou dois de 2,4 e a gente conseguiu achar resistores muito precisos, então a gente ficou com o valor real de 4,8. E aqui é a mesma coisa para o ganho 100, então a gente chegou no valor de RG de 444,4 ohms e nós utilizamos dois resistores em série de 218 e a gente teve como valor real 435,9 ohms. Essas foram as configurações utilizadas no nosso gerador, no seno. Então, para o ganho de 400 a gente precisava da configuração de uma frequência de 2 e uma amplitude de 2,5 mV pico a pico. Já para o ganho... importante falar que aqui a gente utilizou só um canal e aterrou o segundo canal. E aqui já para o ganho 10 e para o ganho 100... a gente utilizou 5 volts pico a pico com 60 Hz tanto para o primeiro canal quanto para o segundo canal. Bom, a primeira etapa do nosso projeto, ela pede que a gente calcule o resistor de ganho, para fazer com que um sinal de 2,5 mV ele saia como 1 volt pico a pico. Então a gente calculou e descobriu que o ganho para isso deveria ser 400. E além disso ele pedia que a gente utilizasse só um canal com dois taxas de entrada, 2,5 mV pico a pico, e para a gente fazer a leitura do sinal de entrada e o sinal de saída, justamente para a gente conseguir ter a visualização do ganho real. Então, nós aterramos o que entraria aqui na nossa entrada inversora e utilizamos o que entraria aqui na nossa entrada não inversora, esse sinal que entraria aqui. E aí nós obtivemos esse sinal de saída. Aqui não está aparecendo a nossa ondinha, né, mas é porque o sinal ele é muito baixo. Aqui ia ser 1,25 mV para cima e para baixo, aqui que é 2 volts pico a pico, 2,5 volts pico a pico, perdão. Então, como o sinal é muito pequeno, o Proteus ele dá como se fosse uma reta. E aqui a gente tem a amplificação do nosso sinal. Então, como o resistor ele não é bem preciso, mas ele chegou quase em 500, chegou em 490 praticamente, aqui para cima e para baixo, né, no pico a pico. Bom, aqui a gente tem o nosso circuito real. Então, a gente tem os nossos dois resistores de ganho.
os nossos resistores RFs aqui. Esse aqui é o nosso CI TL082 e aqui o nosso CI TL081. Os nossos resistores de 10K, no caso de 9,95K, porque a gente não conseguiu encontrar resistores muito precisos. Aqui é a nossa portinha, o negativo, né? O nosso menos VE, o nosso mais VCC, enfim, todas as nossas conexões. E aqui foi o sinal que nós conseguimos obter. Aqui está dando que a gente estava injetando 3,2, mas na verdade nós estávamos injetando 2,5. Nós imaginamos que o sinal esteja aparecendo assim um pouquinho mais alto, porque o sinal que a gente injetou foi muito baixo. Então a gente fez a divisão para o sinal que a gente injetou lá mesmo. E saiu um pouquinho mais de 1 volt. E aqui a gente tem a amplificação do nosso sinal. Está bem ruidoso devido não vou dizer a má qualidade, mas devido à diferença entre os resistores, né? A gente fez a mesma coisa pro ganho 10, só que aqui a gente injetou sinal nas duas entradas, tanto na entrada que vem para a porta não inversora, quanto na entrada que vem para a porta inversora. Nós injetamos 5 volts pico a pico. Então, aqui está dizendo que a gente teve não teve, né? Como o Proteus ele utiliza componentes que são precisos, parece que não teve nenhum tipo de ganho, vamos dizer assim, de amplificação de ruído. Mas teve sim, foi bem baixinho. No Proteus estava dando bem baixinho, estava dando na casa de micro. Mas aqui está o nosso sinal. A gente teve uma saída de 38 milivolts. Então o sinal saiu ainda algum ruído, bem baixo assim, da diferença entre os sinais de entrada, mas saiu alguma coisa. E aqui nós temos a nossa placa. A imagem não está muito boa, mas nós temos os nossos resistores de ganho aqui em série. Novamente aqui o nosso CI-TL082, o nosso CI-TL081 e a mesma configuração da montagem anterior. E aqui nós temos a nossa simulação para o ganho 100. Então a gente tem aqui a mesma coisa, que parece que não está saindo nenhum sinal, mas tá, é bem pouquinho, é na casa de micro, mas a gente tem aqui um sinal de saída. E o nosso circuito a gente injetou a mesma coisa, 5 volts pico a pico, só mudou o RG, né, que agora é 453,9 e no anterior era 4,8K. E aqui a gente tem a nossa saída do sinal real, então aqui já saiu um pouquinho mais alto, bem ruidoso também. A gente tem como entrada o 5,3. Novamente aqui a gente estava injetando 5 volts, mas quando aparece no osciloscópio aparece um pouquinho acima. E a gente estava tendo como saída 470 milivolts, que é um pouco acima do experimento para o ganho 10. Bom, aqui a gente tem a verificação do CMRR, perdão. Então, a gente tem essa fórmula aqui. O CMRR ele pode ser expresso em decibéis, né? E o CMRR, ele... Bom, e aqui a gente tem o cálculo de verificação do CMRR. E o CMRR, ele é a razão de rejeição de modo comum. E basicamente ele é um dos fatores mais importantes para amplificadores de instrumentação, porque ele indica a capacidade do circuito de rejeitar ruídos de modo comum e também de amplificar apenas o sinal diferencial. Embora o valor do CMRR ele possa ser razoável para as aplicações em geral, para instrumentos profissionais eles exigem um valor muito alto de CMRR. Então ele varia de 80 até 100 decibéis, o excelente é que seja de 120 decibéis, para que a gente possa ter uma rejeição da interferência do ruído da rede elétrica, que é de 60 Hz, ou o acoplamento de sinais externos, perdão. E aí o CMRR ele pode ser calculado por essa fórmula aqui, que é 20 log na base 10 do ganho sobre o ganho de modo comum. Ele vai dar o resultado em decibéis, como eu disse anteriormente. E o ganho em modo comum a gente pode calcular pela tensão de saída sobre a tensão de entrada. Então a gente fez aqui o valor de CMRR para todos os ganhos. Então para o ganho de 400 nós tivemos 60 decibéis. Para o nosso ganho 10 nós tivemos o CMRR de 62 decibéis. E para o ganho 100 a gente teve de 60,53 decibéis. Esses ganhos eles estão muito abaixo do esperado. O nosso esperado para a gente ter um circuito bom que dá para ser utilizado seria de 80 decibéis, como eu disse anteriormente, de 80 até 100. Então ele não é o ideal para as utilizações por um ECG, para um EOG, para o EMG. Boa tarde. Vou dar continuidade à explicação do nosso roteiro sobre amplificadores de instrumentação e vou falar especificamente sobre o AD620. Vou falar algumas características dele, primeiramente, e depois como é a estrutura. O AD620 ele é muito mais preciso do que se a gente estivesse usando 3TL081.
E essa precisão se dá principalmente porque a rejeição de modo comum dele é muito maior. Então, se a rejeição de modo comum é maior, a precisão vai ser maior. E ele vai conseguir amplificar sinais muito pequenos sem alterar as suas características. Então, não vai ter interferência. E é por meio do CMRR, né, que é uma rejeição de modo comum, que essa precisão ocorre e também essa amplificação desse sinal pequeno também é feita. O CMRR ele vai rejeitar sinais que são comuns às suas entradas, por isso que é o modo comum, e ele vai amplificar as diferenças que tem entre elas. No nosso caso, a gente fez mais de um teste e vai mostrar como que isso aconteceu. Essa aplicabilidade ela é muito importante, por exemplo, para sinais de eletrocardiograma ou sinais de eletroencefalograma, nos quais o sinal ele é muito pequeno e a gente precisa visualizar ele, mas sem perder as suas características. Então, o AD620 ele é muito bom para amplificar esses sinais pequenos sem ter ruídos, né? Porque ele consegue eliminar esses ruídos. Agora, explicando um pouco sobre a estrutura dele. O AD620 ele funciona com uma topologia de 3 amplificadores operacionais internos, sendo que os 2 primeiros amplificadores diferenciais de entrada eles são responsáveis por amplificar o sinal diferencial e é onde ocorre a rejeição do modo comum. E o one-pop diferencial de saída ele vai fazer a subtração final entre os sinais que foram amplificados. Depois de ter passado na rejeição de modo comum, né, os sinais vão ter diferença e eles vão ser amplificados e a saída vai ser a subtração final desses sinais que foram amplificados. Outra coisa importante é que a gente precisa ter um ganho ajustável com o que a gente quer, conforme a gente quer ampliar. Além disso, ele tem alta impedância de entrada, garante que o sinal passe praticamente intacto. Na explicação, a gente vai passar para a parte do cálculo. E a gente precisa que o sinal de 2,5 mV se torne um sinal de 1 VVP. Então, para que essa amplificação ocorra, a gente tem que descobrir quanto deve ser o ganho. E dividindo a saída pela entrada, a gente descobriu que o ganho tem que ser igual a 400. Para esse ganho ser igual a 400, a gente precisa ter o valor do resistor de ganho. E a gente calculou que o valor deve ser 123 ohms. Porém, não existe um valor de resistor de 123, então a gente usou em série um valor de 100 mais o valor de 24 ohms, e em teoria ficou 124 e na vida real também ficou 124. Agora, no outro caso, no qual a gente precisa alimentar os dois sinais, os dois sinais de entrada, a gente precisa, não sei se a palavra correta seria alimentar, mas a gente precisa que os dois sinais de entrada tenham 5 volts pico a pico e uma frequência de 60 Hz. E aí vai ocorrer a rejeição de modo comum nesse caso, como vão ter dois sinais de entrada. E o primeiro passo é para que o ganho seja 10, então a gente vai ter que calcular o novo valor de resistor de ganho, que foi 5,5 kΩ. O nosso valor teórico foi 5,6 e o nosso valor real foi 5,49 kΩ, quase o que a gente precisava realmente. Agora, com os mesmos valores dos sinais de entrada, mas para um ganho 100. Nosso valor de resistor de ganho vai ser 498,98 ohm. E o mesmo caso do primeiro, não existe um resistor nesse valor. Então a gente vai colocar em série um de 470 ohm mais um de 30 ohm, que vai ser igual a 500 ohm. E o valor real medido foi 493,9 ohms. Aqui a gente tem uma imagem do nosso gerador de função para o primeiro caso, que o ganho é 400, que no caso a frequência é 2 Hz e a amplitude de 2,5 mV. E para o caso do ganho de 10 e de 100, que nós vamos usar os dois canais, e ambos os canais vão ter as mesmas características. E como eu não falei inicialmente sobre a pinagem, eu vou citar rapidamente aqui. Então, o resistor de ganho ele é conectado do pino 8 ao pino 1. A nossa alimentação positiva é no pino 7, a alimentação negativa é no pino 4. Nesse caso em específico, como a gente vai analisar somente se o nosso ganho está funcionando, a gente ligou ao terra a nossa entrada inversora, que é a porta 2, e alimentou somente a porta não inversora, que é a porta 3. Então, o nosso sinal de 2,5 milivolts, ele está entrando na porta 3. E a nossa saída é a porta 6, e o nosso pino de referência, que é o 5, também foi para o terra. Então, o esperado é que esse valor de 2,5 milivolts seja amplificado 400 vezes e a gente tenha o resultado final de 1 VPP. E é isso que a gente está vendo na simulação do Proteus. O valor de entrada está em vermelho, ele está como se fosse zero, mas é porque o valor é muito pequeno e o nosso valor de saída são as oscilações verdes. E a gente está vendo aqui que está indo de 500 a 500, ou seja, tem 1 VPP pico a pico. Esse é o nosso circuito real. Aqui estão os resistores conectados em série da porta 1 à porta 8. O nosso sinal da porta inversora está conectado ao terra. A nossa porta não inversora, que é a porta 3, ela está recebendo o sinal. Aí a alimentação positiva está na porta 7, a alimentação negativa na porta 4, e a nossa saída é a porta 6. E é a partir da saída da porta 6 que a gente consegue analisar o resultado no osciloscópio, por meio dessas contas de prova. Aqui, como os valores dos resistores e dos ADs não são muito precisos, então a gente tem um pouco de discrepância no resultado real, mas ele está amplificando exatamente 400. Exatamente não, uns 318 por aí, mas a amplificação está próxima e é normal que tenha ruído, porque o sinal é muito pequeno e acaba amplificando também o ruído.
Agora a simulação para o ganho 10. Aqui já foi tirado do terra a porta 2, porque o objetivo é que ocorra a rejeição de modo comum aqui no, nas portas. Então, vai ser alimentado, vai entrar um sinal na porta 3 e na porta 2, que é a porta inversora e não inversora, e vai ocorrer a subtração, e esse valor que restar ele vai ser amplificado. Mas como os valores são idênticos, não é para sobrar nenhum valor, então não vai amplificar nada. É exatamente isso que está acontecendo. Tá aqui o pico a pico, né? 5 pico a pico, aí esses valores vão subtrair, e a gente vai ter o resultado que é zero. E aqui mostrando a simulação no osciloscópio. Aqui, como a gente pode ver, ele é muito, o AD620 ele é muito mais preciso. O nosso sinal de entrada está 5.3 e o SMR funcionou tão perfeitamente que o sinal é tão baixo que o osciloscópio nem consegue ler. A mesma coisa aconteceu no de ganho 100, a gente colocou dois sinais, na porta 2 e na porta 3, e os sinais vão se subtrair e vai sair zero. A única diferença entre o ganho 10 e o ganho 100, no caso, são os valores dos resistores que a gente fez o cálculo para descobrir quais valores deveriam ser. Aqui no ganho 100 foi o valor de 493 e no ganho 10 de 5.49. E aqui mais uma foto do nosso circuitinho, porque a gente alterou os resistores, colocou os valores de resistores em série, que no caso é 470 e 30, e o restante da conexão é idêntica. E esse é o nosso resultado no nosso osciloscópio. E mais uma vez o sinal de saída é muito baixo, o que significa que conseguiu fazer a diferença entre os sinais e sobrar praticamente nada, que praticamente nem amplificou, que era o que a gente estava esperando. Então a conclusão é que enquanto a versão construída ela pode oferecer flexibilidade no projeto, porque é montado com 3 pops, né? Ela apresenta muita variação no ganho e o CMRR ele é inferior, devido a essa discrepância dos valores, que foi o que eu citei. Os valores não são muito precisos no laboratório, então a gente tem uma variação. Mas o D620, e como ele é projetado especificamente para isso, para amplificar sinais pequenos, ele vai proporcionar um ganho muito mais preciso e estável, que foi o que a gente concluiu, que realmente saiu o que a gente queria, além de um CMRR significativamente maior, o que vai garantir que ocorra essa rejeição de ruídos e a amplificação dos sinais diferenciais tenha uma maior fidelidade